Bom, voltando. Para responder a isso, podemos reportar-nos às imediações do ano de 1920. Vocês lembram, no tomo 1, quando eu conto que em 1920, por recomendação de Nürnberg, porque estava uma bagunça, todo mundo era analista, mas ninguém fazia análise, todo mundo pensava psicanálise do jeito que queria. O Nürnberg propôs ao Freud fazer uma formação normatizada e ele topou. Criaram, então, a instituição de formação de analistas em Berlim com Abraham. E Eitingon virou o responsável pela organização da International Training Commission, que era a comissão encarregada de tratar dos analistas. O que eles iam ler, como é que eles iam se analisar, como é que ia ser a análise formativa para eles, uma análise didática, chamada didática control analysis. Então, tudo isso foi a partir de 1920. Aí ele Lacan continua. Quando se instaurou a virada, le tournant, é esse o termo consagrado na história da técnica, desde então considerada decisiva nas vias da análise. Aí que está o problema. Eu mostrei isso a vocês. A partir do momento que Freud criou e autorizou a fundação de uma escola para psicanálise e de uma International Training Commission, ele ao mesmo tempo ele abria as portas e as comportas para começar a deturpação da própria psicanálise, da própria prática clínica e tirar a psicanálise do lugar de coisa libertária da moral sexual civilizada para jogar ela justamente nas malhas de uma formalização crescente. Lembra disso? Pois é disso que ele vai falar aqui. Ela motivou nessa ocasião por um amortecimento nos resultados. Ela se motivou, quer dizer, le tournant, a virada, se motivou nessa ocasião por um amortecimento nos resultados da análise, cuja constatação até hoje só podemos esclarecer pela opinião apócrifa, ou seja, falsa, atribuída a um autor, ou não, na qual o humor do mestre assume a posteriori um valor de previsão. Há de ter que se apressar a fazer o inventário do inconsciente antes que ele se fechasse. Bom, não se esqueçam que em 1885 Freud tinha escrito o projeto. Esse projeto veio a ser publicado em 1950. Quer dizer, toda aquela negócio que estava feito ali para ir amoldando e formatando todo mundo. Lá do outro lado, dentro da gaveta do Freud, estava guardado um projeto de psicologia para neurologistas, onde ele mostrava aquela máquina que avassalava todo mundo e que funcionava sozinha em seu todo, que era o inconsciente. No entanto, aquilo cujo descrédito, o próprio termo material, as pessoas chamavam de material. Você vai para a supervisão, né? Ia para a supervisão, você trouxe seu material, você tinha que trazer escrito tudo o que aconteceu numa sessão. Aí fulano entrou, estava vestido assim, falou isso, falei aquilo, ele falou aquilo outro. Material. No entanto, aquilo cujo descrédito, o próprio termo material assinala na técnica, a partir daí, é o conjunto dos fenômenos em que, até então, se apreendera a descobrir o segredo do sintoma. Domínio imenso anexado pelo talento de Freud
ao conhecimento do homem e que mereceria o título apropriado de semântica psicanalítica. O significado das coisas, sonhos, atos falhos, lapsos língua, lapsos do discurso, desordens de rememoração, caprichos de associação mental, etc. E os próprios sintomas. Esse conjunto tá aí. Antes da virada de 1920 em diante, ou seja, antes do nascimento da International Training Commission, é pelo deciframento. Decifrar é tirar da cifra, tirar do zero. A cifra está ali, vou decifrar, vou desfazer a cifra, né? Vou tirar da cifra. Desse material que o sujeito recupera, porque ele ia conversando, e aí ele fala, isso tem a ver com isso, ele vem me associando. Com a disposição do conflito que determina seus sintomas, que ele ia contando, ele ia relatando, a rememoração de sua história. É também pelo restabelecimento da ordem e das lacunas desta que se mede na época o valor técnico a ser atribuído à redução dos sintomas. Essa redução constatada demonstra uma dinâmica em que o inconsciente se define como um sujeito efetivamente constitutivo, já que sustenta os sintomas em seu sentido antes de ser revelado e que é diretamente experimentado quando se o reconhece na astúcia da desordem em que o recalcado faz uma composição com a censura, no que, note-se de passagem, a neurose se aparenta com a condição mais comum da verdade na fala e na escrita. Vou voltar a esse parágrafo. Antes da virada, quer dizer, de 1920, é pelo deciframento, por decifrar, por tirar da cifra do zero, desse material que o sujeito recupera. Ele está lá conversando, eu sonhei tal coisa, aí o outro começa a associar e tal. Com a disposição do conflito que determina seus sintomas, porque os sintomas vão trazendo conflito e ele quer se livrar daquilo. A rememoração da sua história. Então ele vai contando, aí vai associando e vai rememorando a história dele. É também pelo restabelecimento da ordem e das lacunas desta que se mede, na época, o valor técnico a ser atribuído à redução dos sintomas. Então, é também pelo restabelecimento da ordem e da lacuna desta ordem, desta história que está sendo contada, que se mede, na época, o valor técnico a ser atribuído à redução dos sintomas. Como é que eu vou reduzir esse sintoma? Né? Ele está falando, vou dar um jeito aqui de soltar isso. Essa redução constatada demonstra uma dinâmica em que o inconsciente se define como um sujeito efetivamente constitutivo, já que sustenta os sintomas em seu sentido antes de ser revelado. O inconsciente está ali agindo e ele é que sustenta os sintomas. O sintoma é da ordem do simbólico, vocês vão aprender isso. E o inconsciente também. Uma maquininha abrindo e fechando e passando significantes. Então, por exemplo, a maneira que você se veste,
o tipo de coisa que você gosta, o tipo de namorado que você escolhe, o nome que você escolheu para o seu filho, o colégio que você preferiu, a decoração que você escolhe, o carro que você tem. Tudo isso é gerido, na verdade, pelo inconsciente. Já que sustenta os sintomas em seu sentido antes de ser revelado e que é diretamente experimentado quando se o reconhece na astúcia da desordem em que o recalcado, quer dizer, o que está lá por baixo da coisa, faz uma composição com a censura. No que, note-se de passagem, a neurose se apresenta com a condição mais comum da verdade na fala e na escrita. Eu queria pedir um certo desculpa aqui, eu tive um acidente pequeno, cerebral. Eu tenho dificuldade às vezes com a fala. A palavra prende ainda. Então, às vezes, eu não pronuncio direito. A palavra tem que voltar. Ou eu estou lendo e aí eu paro para eu ter que raciocinar e ir devagar. Mas eu acho que eu estou podendo ajudar vocês. E foi um amigo meu que me deu a ideia de te ajudar. Falou, escuta, o que custa com você compartilhar com as pessoas o que você tem para dar? Você pode compartilhar, as pessoas vão ler, ouvir ou não, mas o que você sabe, você compartilha. Mas vocês vão ter que lidar com essa minha dificuldade na boca, às vezes quando ela está muito de perto aparece. E tem certas palavras que eu simplesmente não consigo pronunciar. Ou então, por exemplo, o cachorro late, me atrapalha e ele para. Por quê? Porque até eu fazer de novo a ligação. Eu ainda estou me recuperando. Esse acidente faz 1 ano e pouco e aí ele foi um acidente consistente, isquêmico, cerebral.